Olá, gostaria de continuar com você a refletir sobre Deus Criador de todas as coisas. É preciso que fique claro, a fé em Deus Criador tem como origem e como fio condutor do seu desenvolvimento a experiência fundamental que o povo de Israel fez da proximidade de Deus, Deus que se revelou na aliança. Todos os textos bíblicos que falam da criação têm como ponto de partida a experiência do Deus que intervém para libertar o seu povo da escravidão. Para chegar à fé em Deus Criador, é imprescindível a experiência da aliança, Deus que faz aliança. Os relatos da criação do Gênesis não são corretamente compreendidos sem essa referência ao Deus da aliança. Nos relatos da criação são claros os ecos e as ressonâncias da aliança. Deus manifesta o seu poder nos benefícios que ele nos concede, tanto no Êxodo quanto na criação. Deus que liberta o seu povo do Egito e o conduz à terra prometida é o mesmo Deus que cria o homem e a mulher. Os dois relatos da criação, que estão nos primeiros capítulos do Gênesis, apresentam as principais ideias sobre o homem e o mundo, sobre a queda original e o perdão divino. Apresentam também as coordenadas fundamentais da relação do homem com Deus. Tais textos, porém, devem ser lidos à luz de Cristo. Com efeito, a criação é uma verdade cristã. Para os cristãos, crer em Deus Criador significa reconhecer a relação estreita da criação com Cristo, e isso em duas direções. De um lado, a criação é o início da história da salvação, que culmina em Cristo. Com efeito, o cristão não pensa a criação como uma realidade neutra, um espaço indefinido da ação salvadora de Deus. Com a criação, Deus inicia o diálogo com o ser humano, diálogo esse que terá seu ponto alto em Jesus Cristo. A criação é já o primeiro passo da salvação que Deus opera desde o início. Desde o primeiro momento, pode-se dizer também, desde o primeiro átomo, Deus já está muito próximo do homem para amá-lo. Segundo, o mistério da criação é iluminado pela luz de Cristo. A criação está finalizada à sua plenitude, que é Cristo. Mesmo que a criação tenha um fim, pois ela não é eterna, ela é dirigida ao fim, à finalidade, para o qual foi pensada e realizada, Jesus Cristo. A fé em Deus Criador adquire maior clareza ao ser confrontada com as diversas respostas que as tradições religiosas antigas e a filosofia foram dando ao longo do tempo. Primeiramente, a fé cristã afirma que o mundo depende totalmente de Deus e, ao mesmo tempo, que a criação tem consistência e bondade próprias. Crer na criação significa, portanto, aceitar que tudo o que existe deve o seu existir e o seu ser ao Criador. Mas essa relação de dependência não significa confusão com Deus. A criação tem uma consistência própria. Ela não é Deus, é distinta realmente de Deus, sem deixar de estar relacionada original e radicalmente com o Criador. Nesse sentido, a fé do Criador se distingue do panteísmo, que afirma que tudo o que há é Deus. O panteísmo não distingue Deus Criador e criação. No panteísmo, a criação não tem consistência própria. A fé no Criador se distingue também do emanatismo, ou seja, a doutrina segundo a qual a criação é um processo necessário em que a divindade irradia e emite, propaga involuntariamente a sua própria substância, criando o universo. A criação seria, assim, mera
extensão da natureza divina, de maneira não livre, contínua e permanente. Crer no Criador implica também a convicção de que a criação não é um processo de queda, de degradação. O universo das criaturas não é o resultado de uma degeneração da matéria divina, nem de uma mistura confusa de elementos bons e maus. Para o fiel cristão, não há um mundo superior bom e uma realidade inferior má, da qual ele deva se libertar por um processo de libertação da matéria. Uma vez que a criação é fruto da obra de Deus, o fiel está persuadido de que as realidades criadas, também o corpo, também a matéria, são um reflexo da bondade do Criador e de que elas são radicalmente boas. Tudo que provém do Criador não pode não ser bom. Essa certeza contrasta absolutamente com o dualismo, o maniqueísmo e a gnose. Crer no Criador conduz também ao conhecimento e à experiência do cuidado amoroso e constante que Deus tem pelas suas criaturas. A criação não é um ato pontual, situado no passado, depois do qual Deus não mais interviria. O Criador não somente traz à existência todas as coisas, mas também as assiste e as conduz, por meio do Filho, ao seu pleno desenvolvimento. A criação é uma ação sempre atual do Criador, que pela sua providência amorosa mantém o ser na sua existência e as conduz eficazmente ao fim que ele, na sua bondade, predeterminou. Nesse sentido, a fé na criação se contrapõe ao deísmo. Meu irmão, minha irmã, receba de Deus Criador a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.